O objetivo de eu estar aqui hoje gravando esse vídeo para vocês é que se vocês também têm um sonho de viajar para fora, que eu também não tinha R$ 1 para viajar para fora, tá, gente? Para fazer esse intercâmbio que agora eu vou fazer. Acreditem. Olá, pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês e de estar contando um pouquinho mais de quem é a Natália, da minha vida, e vocês estarem acompanhando. E se vocês escutarem um ronco, saibam que a Candy, minha cachorrinha, ela é uma pugzinha de 9 anos, então esse ronquinho dela. Mas fiquem super à vontade, como vocês já sabem, estou no chão da minha sala pra gente ter um papo muito legal, que é, assim, eu acho que é a parte mais especial de mim, tá? Que eu quero muito trazer pra vocês. E é a imagem que eu quero passar para vocês e o meu jeito de incentivar as pessoas. É assim que eu incentivo minhas amigas também, é assim que o meu pai me incentivou, que a minha família sempre me ensinou. Então, se de certa forma eu puder ajudar vocês aqui com 1%, eu vou estar muito feliz já. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais um vídeo do canal. E então tá, pessoal, vamos começar do início de tudo. Vou contar um pouquinho mais para vocês de como que é a minha família, tá? Para vocês terem uma noção que a minha família é muito simples. Eu não tinha dinheiro. E de verdade, a minha família também não tem dinheiro. Eu não tinha R$ 1 para comprar um apartamento. E eu acreditei muito. Eu não tinha R$ 1 para fazer uma viagem para a Europa, mas a gente deu um jeito. Então, na vida tudo se dá um jeito. E a minha mãe sempre me ensinou isso. E então, o objetivo de eu estar aqui hoje gravando esse vídeo para vocês é que se vocês também têm um sonho de viajar para fora, que eu também não tinha R$ 1 para viajar para fora, tá, gente? Para fazer esse intercâmbio que agora eu vou fazer. Acreditem, porque independente do que vocês acreditem, assim, de modo espiritual, as coisas dão certo. Eu acho que se com esse vídeo eu conseguir fazer vocês acreditarem no sonho de vocês, mesmo que tudo na volta de vocês pareça não corroborar com isso, não ajudar para isso, eu tenho certeza que se vocês acreditarem no fundo, se vocês quiserem muito, vai dar certo. Então o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma conta milionária, meus pais são super simples, mas sempre com muita vontade e de forma muito honesta e muito correta. Então eu queria contar um pouquinho mais de como que é a minha família para vocês, para entenderem o cenário onde eu nasci e como que a gente consegue resolver e adquirir as coisas na vida. Então, e depois para contar como que eu cheguei na ideia de fazer um intercâmbio sem R$ 1 no bolso. Sério, juro por Deus. São casados há 35 anos e são um exemplo de união, de fidelidade, de companheirismo. E sempre nos ensinaram muito a ser sempre honestos e principalmente que tudo na vida tem solução exata à morte. Então, que é pra gente acreditar nos nossos sonhos, é pra gente correr atrás, sempre fazer as coisas com muita verdade, com muita honestidade, que elas dão certo. Os meus pais, eles têm eu e meu irmão. Eu e meu irmão, a gente tem 10 anos de diferença, e isso é um papo que eu quero trazer também para vocês em algum momento aqui no YouTube ou em outra plataforma, contando um pouquinho mais de como que surgiu a minha família. Mas eu sempre tive bolsa no colégio, eu nunca tive minha família nunca teve dinheiro para pagar um colégio particular na integral, né? Então eu e meu irmão a gente teve bolsa. No cursinho a gente também teve bolsa. E quando chegou na época de entrar na faculdade, meu pai falou assim: Natália, tu vai entrar na Federal daqui do Rio Grande do Sul, que é a URGS. E eu falei que eu na época não queria, porque eu visitei a URGS, visitei a PUC, que é uma universidade aqui do Rio Grande do Sul que é paga, bem cara. E, enfim, e aí meu pai falou: eu não tenho dinheiro para pagar a PUC, e então se tu quiser, tu vai ter que, enfim, trabalhar. E eu lembro que eu tinha 17 anos na época e eu vi todas as minhas colegas entrando em universidade, menos eu. Comecei a trabalhar numa empresa onde a gente prestava suporte de infraestrutura para o Banco Santander e para o Banco Itaú.
E era de manutenção, então uma lâmpada que quebrou, a porta giratória, aquelas de banco que não funciona, que quebrou a mola, o ar-condicionado que não funciona, e eu era responsável pelo time de uma parte do Rio de Janeiro. Então pensem, gente, o ar-condicionado do Rio de Janeiro não funcionando no verão. Era tipo um caos. Então eu acho que deu todos os problemas de pele em mim, porque eu resolvi tanto problema naquela época. Que Jesus Christ. Eu trabalhei 1 ano nessa empresa e os primeiros 6 eu juntei dinheiro para eu pagar o primeiro mês. Porque que foi a ideia do meu pai? Ele disse, Natália, como eu não tenho dinheiro para pagar a PUC, tu vai ter que financiar a PUC. Então, para isso, tu tem que guardar o máximo de dinheiro que tu pode enquanto tu não tá estudando, porque eu não sei em quanto tempo tu vai ser aprovado o teu financiamento na tua faculdade. Então, tu vai ter que juntar dinheiro. Então, meus primeiros 6 meses foi eu guardando dinheiro. Aí eu fiz o vestibular no meio do ano, isso era ano de 2015. Eu fiz o vestibular e aí eu passei. E aí a gente entrou com um pedido de financiamento, sendo meu pai meu fiador, foi aprovado. Do que foi aprovado, gente, eu ia ter 10 anos de dívida. E eu pensava assim, pá, 2025, eu quero uma coisa muito louca. Será que só em 2025 que eu vou poder ter minha casa, meu carro, tipo, depois de 2025? Sim, mas eu pensei, não, tudo bem, eu vou. Como era. Meus pais falaram assim: como que era o cálculo? A minha faculdade, vamos supor que ela custasse R$ 1.000. Desses R$ 1.000, eu pagava 500 e meus pais, a cada 3 meses era minha mãe, a cada 3 meses era meu pai. Só que tinha meses que a minha mãe não tinha dinheiro para pagar. Então eu vendia brigadeiro no escritório que eu trabalhava, eu vendia roupa, gente, eu fiz tanta coisa. Eu vendi tanta coisa na OLX. Enfim, eu fiz muita coisa para pagar a minha faculdade e ajudar os meus pais a pagarem essa parte, principalmente a minha mãe. Minha mãe, na época, também perdeu o emprego, então eu fiz faculdade de 2015 a 2020. Durante esse período, minha mãe ficou desempregada, meu pai ficou desempregado. Gente, teve uma vez que eu acordei para ir trabalhar, era só eu dentro de casa acordando para ir trabalhar. Tipo, era muito louco isso. Porque eu era estagiária, eu ganhava R$ 1.300 por mês, enquanto os meus pais estavam em casa porque os dois não tinham emprego. Ai, gente, é sério, foi uma época de muito sufoco. Então, as coisas elas já foram muito, muito, muito difíceis ao decorrer do tempo. A gente foi melhorando de vida, um aqui, outro ali. Então, quando chegou em 2020, eu me formei. Eu, na época, ganhava R$ 1.700 por mês. E aí, durante esse período, então, desde que eu estava no colégio e durante a minha faculdade, eu vi várias pessoas fazendo intercâmbio. Mas eu não tinha dinheiro. E eu não podia parar de trabalhar. Sei que a minha formação dependia do dinheiro que eu ganhava no estágio. E eu não podia sair do estágio, então também não podia fazer intercâmbio. Então era uma coisa muito atrelada à outra. E como sempre faltou dinheiro na minha casa, eu não podia fazer um cursinho de inglês. E aí eu poderia aprender de outra forma, mas enfim, não aprendi na época. Então, quando eu terminei a faculdade, logo depois eu também fui promovida, e aí as coisas elas começaram a melhorar um pouco. E aí, à medida em que eu fui crescendo, ano a ano, no meu trabalho, eu consegui, enfim, ganhar mais e automaticamente também abrir outras possibilidades na minha vida que na época eu não tinha. Então, quando eu saía de um trabalho, então eu recebia rescisão, eu consegui comprar o meu carro, sabe? Eu dei uma entrada de R$ 6.000 e eu me lembro que a prestação era 950 e eu pensava, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Sempre com muito pé no chão em todas as conquistas. Eu me lembro que eu financei o meu carro em 3 anos e eu paguei em 1 ano e meio. Eu me sentia muito nervosa se eu ia conseguir pagar o meu carro. Eu me lembro até hoje, tipo, desse meu nervosismo. Aí, tá, daí isso foi do meu carro. Quando eu já tinha passado mais ou menos uns 2 anos, eu pensei que eu queria muito sair. Eu tive muita vontade de sair da casa dos meus pais. Só que para isso eu sabia, na verdade, quando eu comprei meu carro, eu já sabia que o dia que eu quisesse sair da casa dos meus pais, eu ia precisar me organizar muito financeiramente. Quando era 2022, que eu decidi começar a comprar coisas para a minha casa, itens de casa com meu vale alimentação.
Então, se o meu vale alimentação era R$ 500, nem que eu comprasse uma panela de R$ 80, ou enfim, um garfo, eu tinha que comprar alguma coisa para minha casa, porque eu sabia que cada vez eu estava mais próximo de adquirir a minha casa. Então, eu fiz uma planilha no Excel, e nessa planilha de Excel eu coloquei tudo que eu precisava comprar para uma casa. E eu separei tudo em meses. Então, eu tinha que comprar isso aqui em tal mês. Eu sabia que, por exemplo, do meu vale alimentação, que na época, aí em 2022, eu saí de uma empresa onde meu vale alimentação era R$ 500, e aí eu fui para uma empresa onde vale alimentação, que era um banco, que era R$ 1.900. Então esse vale alimentação deu um up, né, pro meu sonho. E aí eu fui tirando fotos de tudo que eu queria comprar para minha casa. Da frigideira que eu queria, da panela que eu queria, do copo que eu queria, tudo, 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 tudo. Depois que eu vi essa planilha, editei, deixei tudo mês a mês, tudo que eu ia comprar com aquele vale alimentação, eu comecei a comprar. Então, se meu vale alimentação era R$ 1.900, eu usava R$ 900 para comprar coisas para minha casa. Então, eu comprei aspirador de pó, eu comprei batedeira, eu comprei air fryer, eu comprei, gente, muita coisa, talher, comprei conjunto de copos, tudo, tudo, tudo que vocês possam imaginar. E aí eu dava R$ 1.000 aqui em casa. Então, eu ajudava na minha casa, na casa dos meus pais com comida, e aí a outro pouquinho era para minha futura casa. Isso aconteceu durante muito tempo, durante mais ou menos aí um ano. Isso foi a minha realidade, até que um dia também meu vale alimentação foi para 2.200, então também consegui adquirir um pouquinho mais de coisas para minha casa. Eis que o meu quarto estava lotado de coisas, eu empilhava tudo em cima do armário, era caixas e caixas. Minhas amigas vinham na casa dos meus pais, meu quarto era cheio de caixa para todos os lados. O dia que eu estava muito ansiosa por ter a minha casa, eu abria todas aquelas caixas e eu reorganizava tudo. Então, realmente foi um processo bem de tentar fazer uma amizade com a ansiedade, de lidar com ela, porque a vontade de ter a minha casa era muito latente em mim. E então eu comecei a ver para comprar um apartamento, e eu olhava os apartamentos e eu não gostava de nada. Eu pensei, meu único requisito era ter elevador, porque aqui na casa dos meus pais hoje não tem elevador, e eu pensava que pode ser que futuramente eles não consigam mais subir tantos lances de escada, enfim, então meu único requisito era esse. E também ter um salão de festa, porque aqui na casa dos meus pais também não tem um salão de festa, e eu sempre tive essa dificuldade de onde eu ia comemorar meus aniversários. Então eu achei um apartamento onde passava um pouquinho do valor que eu tinha estipulado como limite para eu gastar. Mas eu achei uma correspondente bancária e uma corretora que foram incríveis nesse processo, junto com o banco que eu escolhi, que é a Caixa, para financiar. E na época, como teve enchente aqui no Rio Grande do Sul, a Caixa ela disponibilizou muita flexibilidade para te comprar teu imóvel, e eu aproveitei e comprei. Gente, foi incrível. Foi por isso que eu digo que vocês têm que acreditar no sonho de vocês. Eu ia dormir todos os domingos muito ansiosa, pensando, putz, será que eu vou ter dinheiro para comprar uma máquina, para comprar um sofá, para comprar, enfim, uma TV? Porque eu não tinha dinheiro para isso, eu só tinha o meu vale alimentação. E aí, no fim das contas, com as pessoas certas no caminho de vocês, e detalhe, para achar essas pessoas, eu recebi muitos nãos. Eu chorava pro meu pai, dizendo, pai, a pessoa me falou isso, falou que não é possível e tal. E gente, tudo dá certo. Por isso que vocês têm que ter as pessoas que acreditam no sonho de vocês ao lado de vocês. E aí deu tudo certo, comprei meu apartamento. E na parte mais importante, a gente tem a participação da Kendi. Vem cá, Kendi, dá um oi aqui pra galera. Minha pugzinha, gente. E ela também quer participar do vídeo, vocês perceberam, né? Mas, gente, o que eu queria contar pra vocês sobre o meu intercâmbio. Eu não tinha R$ 1. E acredita em mim, eu não tinha. Quando foi em março, a maioria das agências me falava, pra gente conseguir manter esse valor, independente de quando se deseja viajar, a gente precisa de uma entrada de €500. E €500 significava R$ 3.000. E eu pensava, mas como, gente? Meu Deus. Tirei dinheiro do negativo do meu banco, eu paguei os R$ 3.000 e pensei, vou dar meu jeito. E aí eu pensei, se o meu plano está começando agora, eu preciso colocar meu apartamento para alugar, preciso vender meu carro, preciso começar a acelerar. E dito e feito, eu aluguei o meu apartamento em 3 dias, eu vendi o meu carro em uma semana
e aí repus o dinheiro que estava no negativo. Mas lógico que isso não foi tudo no mesmo mês, né? E aí, eu vou gravar um vídeo para contar todos os meus gastos, então podem ficar tranquilos que eu não vou entrar no mérito desse vídeo aqui, mas é só para dizer para vocês que para eu poder fazer o meu intercâmbio, eu tive que alugar meu apartamento e tive que vender meu carro. Então, comecei a vender minha cama, vendi meu sofá, comecei a vender algumas outras coisas que eu pensei, bom, como meu sofá é de linho, se eu colocasse ele num locker, eu ia precisar vender ele porque ele ia encher de pó e poderia ficar amarelo e tal, porque era linho bem clarinho. E a minha cama, porque eu já queria trocar para uma Queen, porque ela já estava gasta, já fazia uns 10 anos que eu tinha ela, então eu aproveitei essa oportunidade. Tu quer participar do vídeo da Mana? Tu quer? Mas a Mana queria gravar. Tu quer? Vai lá. Por que que eu preciso economizar? Porque para entrar no país que eu quero, eu preciso fazer uma comprovação financeira de que eu tenho condições de me sustentar naquele país sem precisar trabalhar. E a gente sabe muito bem que não é essa a realidade, e no vídeo em que eu for divulgar o país que eu estarei indo, eu vou entrar muito no detalhe, e também no vídeo em que eu falar sobre tudo que eu tô gastando para fazer esse intercâmbio, eu também vou entrar nesse detalhe, então não precisa se preocupar que às vezes a gente precisa abrir mão de certas coisas, justamente porque a gente não tem dinheiro, a gente só tem um sonho. E é isso, eu precisei ficar negativa no banco para dar um gol na minha vontade de fazer esse meu intercâmbio. Eu não tinha de onde tirar esses 3.000 reais, mas eu tinha muita certeza de que eu tinha um sonho e que eu ia realizar esse sonho. Então é isso, eu acho que às vezes a gente só precisa acreditar no que a gente quer muito, então, ou seja, nosso sonho. E os meus pais, nisso tudo, eles me dão maior força. Me levam para cima, me levam para baixo, correm com documentação, me dão muito apoio emocional, porque toda essa ansiedade, será que eu vou alugar meu apartamento? Será que eu vou vender meu carro? Será que isso? Será que aquilo? Será que eu vou ter dinheiro? Será que... É todas as dúvidas. Então, é isso, gente. Eu acho que o que eu queria contar nesse vídeo para vocês é que eu não tinha dinheiro e de qualquer forma eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho muita vontade, eu corro atrás dos meus sonhos, então abro mão de coisas que eu já adquiri para poder realizar o meu sonho. E é isso, acho que essa é a vida adulta, a gente é feito de escolhas a todo momento e eu escolhi seguir por esse sonho de fazer um intercâmbio, de aprender inglês, de conhecer novas culturas, novas comidas, novas pessoas, novos países, porque eu sei que isso é o caminho para eu conseguir me comunicar com outras pessoas, para eu ter cargos melhores e para eu não ficar em desvantagem em qualquer hipótese que seja desde uma comunicação até uma vaga de emprego, não me colocar nessa situação mais, que é o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Então, diante disso tudo, eu decidi fazer esse intercâmbio com R$0, que eu não tinha dinheiro na minha conta, mas eu tinha um sonho. Então é isso, eu espero também que vocês possam acreditar no sonho de vocês, deem um jeito, façam cálculos, abram planilhas, coloca centavo por centavo que vocês ganham, o que que vocês gastam todos os meses, o que que vocês podem abrir mão, o que que não pode, o que que vocês podem vender de casa que vocês não estejam mais usando, enfim, tudo é válido quando tu tem um sonho e tu quer conquistar, seja comprar uma casa, seja comprar um carro, seja fazer uma viagem, ou enfim, fazer um intercâmbio. Independente do que seja o sonho de vocês. Eu acredito muito numa frase que a minha mãe me falou, que é: se Deus colocou esse sonho para ti, é porque tu tem capacidade de realizá-lo. E eu acho que é muito verdadeiro e me acalma muito, né? E quando eu penso nisso, eu olho para trás e vejo tudo que eu já passei, de eu colocando meu apartamento para alugar, de eu alugando um locker, de eu fazendo mudança, de eu vendendo meu carro, sabe? Todo o processo de saída da minha empresa, tudo isso dói. Mas também eu olho para frente e vejo tudo que eu. Qual é o motivo principal de eu estar fazendo isso? E se Deus me trouxe esse sonho de querer fazer esse intercâmbio, eu tenho
condições e capacidade de realizá-lo. Mas esse aqui era mais um resumão sobre a minha vida e mostrar para vocês que é possível fazer um intercâmbio, é possível vocês acreditarem no sonho de vocês quando vocês têm as pessoas certas apoiando vocês e acreditando no sonho de vocês e quando vocês acreditam no sonho de vocês. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha mexido um pouquinho com vocês e feito vocês acreditarem que isso tudo faz parte do processo. E vocês vão realizar o sonho de vocês. Só acreditem, continuem acreditando e acreditando muito, tá bom? Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Curte esse vídeo, encaminhe para quem vocês achem que possam gostar. E se inscrevam aqui no meu canal que vai me ajudar muito. E é isso, vejo vocês na próxima quinta-feira.